Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para mais uma aula de arte, tá bom? A nossa aula essa semana é uma aula dando continuidade à nossa, falando sobre música, só que agora a gente vai falar de um novo termo chamado Nova Paisagem Sonora Urbana no Brasil. Mas eu quero focar mais essa paisagem urbana nossa, mas uma paisagem sonora não necessariamente só do Brasil ou só urbana, tá bom? Eu quero explicar esse conceito para vocês como um todo, porque é um conceito interessante para se entender e depois vocês se localizarem no mundo, tá bom? Essa aula nossa, ela é dessa última semana de maio, e aí continuamos em quarentena até o momento dessa gravação, continuamos ainda sem aulas presenciais, mas pediu o apoio de todos, os casos continuaram aumentando desde a semana passada para hoje, então temos esse dever de ficar em casa com máscara, se for sair, usando álcool em gel, lavando as mãos certinho. Então tenha bastante cuidado, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a aula, vamos deixar esse assunto para depois. Paisagem sonora, o que é isso? Quando a gente fala em paisagem, a gente já fala em paisagem como um todo. Quando eu falo paisagem, você já imagina um lugar, você já imagina uma imagem visual, né? E a paisagem sonora é nada mais do que isso. Ela criar uma imagem em você, mas só que através do som. Agora para você entender, pare e feche seus olhos agora, sabe? E tenta escutar o que está ao seu redor. Você vai escutar, às vezes, moto, carro passando, se você estiver na cidade, escutando sua mãe mexer na cozinha, ou escutando seu pai, irmãos. Então você vai começar a ouvir os barulhos do seu próprio quarto, se você estiver ouvindo música, você vai ouvindo barulhos, até barulhos bem distantes, você ouve ao fundo algumas coisas bem batidas, ou uma bicicleta, ou outra pessoa conversando. Então a gente acaba passando despercebido por este mundo as questões do som, mas a gente consegue parar um pouquinho e ouvir o que está ao nosso redor. E tudo isso que a gente está ouvindo faz parte da paisagem sonora da onde estamos, sabe? Por exemplo, se você está na cidade, o som do barulho de carro, prédio, aviões e seja lá o que for, é um tipo de paisagem. Quando você está na praia é outra paisagem, quando você está no interior é outra paisagem. Por exemplo, se você estiver agora no interior, você está ouvindo às vezes barulho de uma galinha ou de um outro animal, pássaros, barulho das árvores, do vento batendo nas árvores. Então você tem uma paisagem diferente. Você consegue perceber que uma paisagem sonora do centro de São Paulo é diferente de uma paisagem sonora do centro de São Ramos das Mangabeiras ou de outra cidade, ou até mesmo do campo, diferente da paisagem sonora que temos aqui no meio da cidade. Então a paisagem sonora é isso, é todos esses sons que acompanham a gente. Quem criou esse conceito paisagem sonora foi o Maurice Schaeffer. Eu acho que a pronúncia desse nome é esse, é Maurice Schaeffer. Ele é um músico, né? E ele dedicou muito a sua vida a estudar essa paisagem sonora, a entender tudo isso que compõe a gente. Quando estudamos paisagem, em artes e em geografia, a gente estuda paisagem e a gente percebe o quê? Que a paisagem ela tem um primeiro plano e um segundo plano, né? Ele conseguiu compreender esse conceito muito bem, de que é primeiro plano e que é segundo plano. Por exemplo, aqui nessa imagem, eu na tela de vocês, eu sou o primeiro plano, e aqui, a parede aqui atrás é o segundo plano, então tem dois planos. A paisagem sonora também tem isso. Você vai ouvir os sons mais altos como primeiro plano, aí tem um som mais atrás como segundo plano, e por aí vai até chegar a um plano mais longínquo que você não consegue mais ouvir. Então, a paisagem sonora também é feita de planos, tá bom? E isso é muito interessante para a ambientalização do local. E quando Maurice Schaeffer fez isso, quando ele conceituou essa ideia do som, porque essa paisagem sonora já existia, ele só conceituou, ele passou a estudar essa paisagem sonora, tá bom? E essa paisagem sonora, ela é muito importante para a compreensão de várias coisas. Aí ele deu o nome de soundscape. Soundscape quer dizer que é paisagem sonora, porque loudscape é paisagem em inglês, aí soundscape é paisagem sonora, e isso é o termo que ele usou. Aí, quando traduzimos aqui para o Brasil e para outras línguas de português, a gente usa o termo paisagem sonora, mas
o termo usado por Maurice Schaeffer é soundscape, tá? Esse conceito de paisagem, de que ter uma imagem é muito importante e teve uma grande relevância na época das rádios novelas. A gente é muito novo para ter ouvido uma radionovela, mas se você procurar no YouTube você vai encontrar, com certeza. As radionovelas, ela tinha como... É igual essas novelas de hoje em dia, só que, obviamente, sem imagem, né? Então ela tinha que ambientalizar a pessoa na imagem que está se passando. Então eles faziam uma radionovela colocando elementos, né, dos mais diversos possíveis, elementos, se estava chovendo eles faziam o barulho de chuva, fazia o barulho do trovão, tudo isso para ambientalizar você a ouvir, ó, eles estão num lugar de chuva, eles não diziam, ó, estamos na chuva, não, eles faziam o barulho de chuva, ou faziam o barulho de pássaro, se eles estivessem em um campo. Então é muito interessante essa ideia de que eles ambientalizavam você. As falas estavam em primeiro plano, mas um plano atrás tinha um plano sequência que era um plano de paisagem sonora. E então vários sonoplastas faziam parte dessa novela, tá certo? Eles faziam todo esse aparato para deixar você o mais próximo possível de estar próximo dessa história, de estar ambientalizado. Por exemplo, ele veio no seu cavalo, fazia o barulho do cavalo, isso tudo para ambientalizar, utilizar da paisagem sonora para te identificar. Tá bom? Professor, isso foi importante nas radionovelas? Não, foi importante também nas músicas. Eu vou deixar aqui um trecho de uma radionovela para vocês entenderem bem mais certinho essas questões da sonoplastia, de como isso como isso está, como é que eu posso dizer, está mais inserido, um conceito mais prático, tá bom? Então assistam esse pequeno trechozinho, esses 30 segundinhos só de radionovela para vocês verem como eles faziam, como eles ambientalizavam esse local. Esse conceito de paisagem sonora aplicado na prática, né? E isso é muito importante, ter essa ideia dessa radionovela com vários efeitos. Vocês viram que a mesa deles eram cheia de coisas, cheia de aparatos, né? Tudo isso para ambientalizar você. Então a paisagem sonora te leva a isso. É igual você ouvir barulho de chuva e você automaticamente associar uma chuva. Você ouvir barulho de moto, de uma moto, você saber que é de uma moto, entendeu? E não confundir com um carro ou outra coisa. Então já temos imagem associada a sons associados à imagem. Então isso é muito bom para quem é produtor de filmes, de novelas, de séries, de vídeos, porque é muito importante saber associar essas imagens a esses sons e manter um ambiente, mesmo que não tenha imagem, o som já te levar a isso, tá bom? E isso é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo para quem para quem não pode ver, enxergar, por exemplo, e até para quem enxerga e deixa passar despercebido este local, tá? Esses detalhes. O livro de vocês, que para quem quiser acompanhar esses conceitos aí, ó, o livro de vocês, tudo isso está lá na página 158, tá bom? Chama Nova Paisagem Urbana do Brasil. Eu estou tratando só mesmo a paisagem sonora urbana, mas eu vou trabalhar também a questão da paisagem sonora, tá aqui, ó, paisagem sonora urbana. Mas eu vou trabalhar mais a questão só da paisagem sonora, porque aqui ele fala muito das questões de algumas músicas, né? E aí brasileiras, mas eu vou explanar isso para um tudo. Tá bom, pessoal? Ó, uma coisa bem interessante, a questão da música, como ela utiliza dessa paisagem sonora.
existe já de diversas formas, vários exemplos. Por exemplo, o exemplo da música Blackbird dos Beatles. Ele como bird de pássaro, né, pássaro negro, a tradução da música, e aí ele coloca na sua música elementos de pássaros, bota pássaro ao fundo, isso tudo para remeter a música a os pássaros, tá bom? Por exemplo, temos no Brasil a questão do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Quando ele fez o clipe, ele sempre colocava sons que remetia já ao local onde estava, onde se passava a música, tá bom? E isso acontece de várias formas, principalmente em rap, sabe? Às vezes às vezes eles estão falando de moto, por exemplo, bota o barulho de uma moto de alta cilindrada. Tem a música dos Racionais, MCs, que ele usam, que até o livro de vocês fala dessa música. Quando ele fala de viaduto, que é de uma das pessoas, acho que o nome da música é Beco Sem Saída. Tem aqui no livro de vocês, lá na página 161. O Beco Sem Saída não é que ele coloca a parte falando sobre os viadutos, onde as pessoas morrem, ele bota barulho de carro passando. Então, ele ambientaliza você, a música te leva ao local onde ele está se referindo. Então, isso é muito interessante, tá bom? Essa questão de música está altamente ligada a essa paisagem sonora. Existem vários exemplos de música onde eles inserem, né, parte da paisagem sonora para deixar a música uma melodia mais agradável, tá? Então na música ela tem muito disso, de colocar você em locais. Outra coisa interessante, algumas músicas elas já automaticamente te ambientalizam. Por exemplo, se eu ouço um forró pé de serra, ou uma música que fala, que caracteriza, como a gente viu na aula passada, caracteriza um local, quando a gente ouve Gonzaguinha, por exemplo, ou um shot, você já imagina um sertãozinho ali quando ele fala, né? Então, algumas músicas elas dão características locais também. E isso é muito importante, é onde a música entra com a paisagem da regionalização. Quando eu tenho uma música que ela é regional de um local e quando eu ouço ela, eu já imagino este local. Isso é muito importante, né? Quando eu ouço um hip hop, quando eu ouço um forró, quando eu ouço um carimbó, então tudo isso me leva o local de onde essa música foi feita, onde é regionalizada de lá. Por exemplo, se eu ouço uma gaita de fole, eu lembro lá de outro país, da Suécia, então, da Suíça, então Suíça não, é da Escócia, eu confundi. Mas quando eu ouço gaita de fole, eu lembro da Escócia, então, e já imagino as pessoas como elas se vestem e se vestem, assim como eu ouço rap. Isso quer dizer que é uma regra? Não, mas que a gente já associou a imagem ao som. E isso é deveras importante, tá bom? Então, a paisagem sonora está altamente ligada com a música, tá bom? A paisagem sonora é muito importante. Eu vou agora, para a gente treinar essa paisagem sonora, que é muito importante você saber onde é o local, pode até te salvar a tua vida, tá? Em vários filmes a gente vê pessoas que são encapuzadas e elas ficam ouvindo os barulhos, olha, passando por um buraco, o carro passou por um sinaleiro. Então, saber os sons é muito importante, mesmo na ficção. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho simples aqui agora. Eu vou colocar trechos de som sem a imagem, né? E aí logo em seguida eu revelo a imagem, mas vocês tentam adivinhar aí qual é esse local onde está passando esse som, tá bom? Vai ter vários sons diversos e aí vocês vão dizendo para mim da onde é que vocês pensam, né? Aí com vocês, acho que esse som é de tal coisa. Para vocês verem às vezes que vocês se enganam, porque a gente já não se repara muito bem nos sons. E eu quero que, a partir desse vídeo, vocês reparem muito mais nos sons que vocês ouvem, tá bom? Nas vozes das pessoas, no jeito das pessoas falarem. O som que cerca você, saber o local onde você tá bom? Então fiquem com esse exercício aqui agora.
sugestão depois do trabalho dele. Vocês voltaram agora desse exercício que é bem interessante. Eu particularmente errei quase todos, porque a nossa memória é muito grande, a nossa memória de áudio, e tem muitas músicas que a gente já... muitos sons e músicas que tem todos esses sons e que aí a gente fica acabando não associando nada com nada. Então eu particularmente errei, porque nossa memória é muito grande. Mas temos várias outras memórias aí de músicas, de sons no caso, desculpa, de som, que a gente conseguiu associar, né? Algumas aí foram mais fáceis, porque a gente já convive todos os dias, então isso é muito importante, a gente ter essa visão já de alguns sons que já estão bem característicos. Mas isso serve também para você treinar, tá? Saber onde você tá, o local, o som que você está ouvindo, tá bom? Isso é muito importante, saber a paisagem sonora que você está inserida, tá? Tanto nos primeiros sons, que são os sons mais próximos, como o segundo plano dos sons mais distantes, tá bom? Então, esse é um conceito muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido. Isso é questão de paisagem sonora, isso vai ser muito importante para vocês para toda a vida, tá bom? Saber os locais e pode salvar a sua vida e tudo mais. Então, é muito importante você saber essa questão, esses fatores de paisagem sonora. E a paisagem sonora urbana no Brasil? É justamente essa que eu estou falando. Temos vários, como a gente não tem muito trem, por exemplo, aqui, a gente não vai ouvir barulho de trem, ou não temos muito barulho de avião passando. Então nossa paisagem urbana no Brasil sonora é diferente para cada região. Por exemplo, vai passar um trator desse lá no centro de São Paulo? Não vai. Então a nossa paisagem sonora é bem diferente. Esse vídeo eu não vou cortar nenhum som, né? No outro eu cortei vários sons que passavam de carro, moto, barulhos. Mas esse não, justamente por conta da questão de você falar sobre essa paisagem sonora. Então eu tô deixando o microfone bem aberto para todos os sons que a gente estiver ouvindo ser vantajoso pra gente, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula, né? Espero que todo mundo tenha compreendido. Qualquer dúvida pode perguntar sobre o assunto, pode escrever aí na caixa de diálogo aí embaixo, pode escrever aí, também pode me enviar no pessoal no WhatsApp. Então, ó, para nossa atividade que é de múltipla escolha, que é atividade de múltipla escolha, algumas questões mais parecidas com o Enem, coisas assim, tá? Mas não são difíceis, você pode responder, as respostas estão da 158 até a 164, então vocês podem estar vendo, achando essas respostas dessa atividade aqui. Essa atividade aqui, essa daqui, tá? Ela vai até a questão 4 só, aí você me envia as respostas, tá bom? Você vai fazer as respostas e me envia pro meu WhatsApp com o seu nome direitinho, como a gente já vem fazendo, tá bom? Então é só essa atividade que vamos ter para essa aula. Então eu quero só desejar a vocês boa sorte, né? Boa sorte na questão de que agora é mais a questão de sorte e se cuidar, tá bom? Então se cuidem bastante, tenham como é que eu posso dizer, cuidado, não vão fazer imprudência porque acha que é novo, que pegar vai se curar, não façam isso, muita gente novo já morreu. Quando a gente olha os dados
de quem pegou, muita gente novo tá pegando esses vírus, então não façam isso, tá bom, gente? Não vão ser imprudentes. E você que tá no interior, fique aí, continue aí, não deixe de fazer as atividades, mas continue aí se cuidando, se isolando. E em breve vamos estar de volta, tá bom? Gradualmente a gente vai se recuperar dessa pandemia, tá bom? E isso vai ser só história para contar, uma história triste, mas uma história de vitória para quem contar que está vivo. Então se cuidem para que isso não aconteça, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula, tá bom?